E é por isso que a cada início de nossos trabalhos nesse plenário, ciente da nossa imperfeição humana e traduzindo o plenário, o espírito altamente religioso do povo brasileiro, invocamos, como há pouco fizemos, a proteção de Deus. Pois sabemos, como disse Bahá'u'lláh, a religião é o maior de todos os meios para o estabelecimento da ordem no mundo e para a felicidade de todos os que nele habitam. Obrigado. Concedo a palavra ao autor da iniciativa e da proposição que originou esta sessão solene, deputado Luiz Guxiquem. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ilustríssimos senhores representantes da Fé Bahá'í aqui presente, representando os estados do Paraná, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Pará, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Paraíba. Eu subo essa tribuna, senhor presidente, investido da mais alta honra, pois a mim me foi concedida a oportunidade de falar sobre uma proeminente figura, hoje objeto de estudo em várias partes do mundo, em face de suas ideias estarem carregadas de uma potencialidade transformadora incomparável. Há muitos anos, senhor presidente, venho me dedicando ao estudo das religiões, motivado por interesse intelectual e também espiritual. Conhecer o Bhagavad Gita, o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Alcorão e os textos búdicos tem fortalecido em mim a convicção de que os impulsos provocados por estas revelações ditas sagradas constituem as raízes mais fortes dos processos verdadeiramente civilizatórios da humanidade. E eis, senhor presidente, que me deparo perplexo com a mais colossal obra religiosa já escrita pela pena de um só homem, elaborada em condições inimagináveis e capaz de concentrar em um só tempo vigor estilístico, autoridade majestática, força moral incomparável, generosidade abundante, beleza artística e tom profético. Bahá'u'lláh, senhor presidente, é o nome do autor desta monumental obra religiosa. Filho de família da alta nobreza da corte persa, desde jovem abandonou as vaidades da corte para defender os pobres e aflitos que gemiam ante a tirania da igreja e do clero muçulmano. Crítico severo da manipulação de nome de Deus, da corrupção e do suborno que graçavam pelo país, participante ativo de um pujante movimento religioso que na época eletrizava todo o Irã, logo cedo conheceu a ira e o ódio do clero e da realeza da época. O resultado dessa contenda foi a mais ignominiosa atrocidade cometida contra uma fé religiosa. No decurso de poucos anos, mais de 20 mil pessoas foram brutalmente assassinadas, entre homens, mulheres e crianças. A Pérsia, naquela época, foi devastada impiedosamente. Senhor presidente, na história das religiões, tamanha barbarização, massacre e torturas só encontra paralelo no martírio dos cristãos do primeiro século. A partir desses momentosos acontecimentos,
Durante 40 anos, Bahá'u'lláh só viveu em exílios e prisões, e neste ambiente escreveu suas mais belas obras. Em 1867, proclama publicamente sua missão, reafirma sua condição de profeta predito por revelações anteriores, e da cela, e na condição de profeta, dirige-se aos reis e governantes do mundo através de uma série de declarações que se inscrevem entre os mais extraordinários documentos da história da religião. Senhor presidente, o vigor do pensamento de Bahá'u'lláh é tão forte que o eminente escritor russo Leon Tolstói humildemente afirma: passamos nossas vidas nos esforçando por desvendar os mistérios do universo, e é um prisioneiro persa, Bahá'u'lláh, em Aca, na Terra Santa, quem possui a chave. Os ensinamentos de Bahá'u'lláh nos apresentam agora a forma mais elevada e pura do ensinamento religioso. O escritor brasileiro Érico Veríssimo também registra o sabor do vinho seleto de Bahá'u'lláh. Gostaria de caminhar sem pressa por suas ruas e subir um dia, à hora do poente, os degraus de mármore que, por entes solenes e prestes, me levariam até a porta do templo Bahá'í e talvez a salvação espiritual. Senhor presidente, é impossível comentar em um só fôlego e de forma resumida a vastidão das ideias deste que se diz profeta. Quero sentar-me em algumas que considero verdadeiramente revolucionárias. Senhor presidente, senhores deputados, o ponto focal dos escritos de Bahá'u'lláh é a unidade do gênero humano, e expresso na célebre frase: a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. Desta simples frase decorre o mais ambicioso projeto político jamais imaginado. Um supra-estado nacional, legitimado mundialmente, dotado de poder coercitivo, expressando a cúpula de uma organização mundial em que todas as nações, raças e crenças estejam unidas num só corpo, livres das influências belicistas de governos e povos, com seus recursos econômicos organizados e explorados, seus mercados coordenados e desenvolvidos e a distribuição dos produtos regulados segundo princípios equitativos. Um sistema federado de países, dotado de uma força militar internacional, sem prejuízo de forças armadas internas a cada país, organizado para a defesa e manutenção das normas de um novo Código Internacional e que se baseia no princípio da cooperação mútua, na solidariedade entre os povos e na proteção da humanidade. Para Bahá'u'lláh, os grandes problemas do mundo contemporâneo têm suas raízes nas estruturas sociais e no sistema de valores. Um novo convênio entre as nações, o estabelecimento de novas instituições, o ordenamento de novas cláusulas objetivas e bem definidas sobre os direitos e obrigações de cada governo, o estabelecimento de fronteiras e limites de cada país, e, igualmente, os armamentos de cada país severamente limitados e controlados, eis o esforço supremo que os governantes do mundo e a raça humana devem se dedicar para o advento de uma nova era da humanidade. E enquanto tudo isso não acontecer, de acordo com as profecias de Bahá'u'lláh, a tranquilidade do mundo estará impossibilitada de se estabelecer e a humanidade estará fadada a imensas tribulações. Essa nova ordem mundial, prescrito por Bahá'u'lláh como único remédio para os males da humanidade, não parte da crença de que os homens e as nações são perfeitos em sua conduta moral e desprovidos de interesse material. Não intenta qualquer uniformização de povos e indivíduos. Antes considera a diversidade étnicas, culturais, de língua, pensamento e hábitos como expressão natural e fecunda
das diferenças do gênero humano. Nesta nova ordem, nenhum conflito deve haver com os nobres e inteligentes sentimentos de um patriotismo sadio, mas a fúria nacionalista e os ódios raciais deverão ser definitivamente sustados. Os imperativos de um mundo unificado e novas bases, portanto, enaltece a autonomia dos países até o ponto em que se evite os excessos de centralismo exagerado. O princípio da unidade do gênero humano, eixo central da revelação profética de Bahá'u'lláh, não é um simples apelo emocional aos princípios de fraternidade humana, ou uma mera proposição idealística. Antes, é a expressão objetiva da atual etapa da humanidade que, neste momento, clama para a sua unidade orgânica no plano da política, já que no domínio do econômico e das comunicações a interdependência está definitivamente fincada. O Estado Nacional, baluarte de uma etapa da humanidade, esgotou-se como forma determinada de organização da humanidade. Agora, os Estados nacionais soberanos deverão evoluir para um novo sistema que os agregue num corpo federado mundial, onde o conceito de cidadão nacional é estendido para o conceito de cidadão do mundo. Senhor presidente, senhores deputados, ilustres representantes da fé Bahá'í, para Bahá'u'lláh, a religião e a ciência devem estar em harmonia. Fé e razão devem estar postas na mesma balança. E se alguma ideia religiosa estiver em conflito com a ciência, aquela não é senão uma superstição. Por outro lado, a ciência sem a guarda dos valores espirituais poderá se transformar em poderosa arma contra o próprio homem. Para Bahá'u'lláh, o fenômeno do milagre jamais pode ser utilizado como argumento de prova ou de convencimento. Em oposição frontal às tradições que afirmam, cada qual, que a revelação de seu respectivo profeta é uma revelação final e única, Bahá'u'lláh introduz um conceito revolucionário acerca das revelações. A revelação divina é progressiva, complementar e contínua, como uma espécie da lei da relatividade governando o mundo do espírito. De cada profeta emanaram-se leis de conduta moral e ensinamentos espirituais, de conformidade com as necessidades da época, daí os diferentes ensinamentos que encontramos nas escrituras das distintas religiões. E como os profetas possuem igual essência, necessário se faz o respeito e a veneração a todas as religiões reveladas. Muito antes do Ocidente, no âmago do mundo muçulmano, Bahá'u'lláh erigia o princípio da igualdade entre o homem e a mulher como uma necessidade deste tempo. Pregou a exemplaridade da conduta pelos atos em detrimento das palavras. Concedeu destaque especial à noção de justiça, considerando-a como o mais importante valor nas relações humanas e transcendente a qualquer adjetivação. A seu ver, somente o cultivo do senso de justiça, tanto ao nível dos indivíduos como ao das instituições, poderá edificar uma sociedade sem os extremos de riqueza e pobreza e limpá-la da degeneração moral. Ouçamos as palavras do próprio Bahá'u'lláh sobre esse assunto. O que educa o mundo é a justiça, pois este é sustentado por dois pilares, a recompensa e a punição. Esses dois pilares são fontes de vida para o mundo. Senhor presidente, para que todos os princípios sejam concretizados, Bahá'u'lláh estabelece a educação universal obrigatória como condição vital para a liberação das potencialidades espirituais e intelectuais do homem. Senhor presidente, senhores deputados, após esta sucinta apresentação, quero agora finalizar meu discurso,
Antes, porém, informando aos meus pares e distintas figuras aqui presentes que não sou membro da fé Bahá'í. Aceitei vir a essa tribuna porque há um bom tempo já conheço este monumento da religião. Quando tratamos de assuntos religiosos, nós não podemos nos esquecer da marca do nosso tempo: o fanatismo e a intolerância religiosa, a decadência da estrutura clerical, o vazio de espiritualidade, o colapso moral de grande parte dos governantes do mundo, a disseminação de messianismos e misticismos de toda a espécie. Tudo isso impõe a mais severa e criteriosa investigação das verdades ditas divinas. Em se tratando de Bahá'u'lláh, pela primeira vez na história, uma religião independente e seu inspirador tem registros desde o nascimento. Pela primeira vez, uma revelação considerada sagrada é emanada pelo punho do seu próprio profeta. Tudo está à mostra para um exame geral. Muitos já fizeram este exame. O famoso historiador Arnold Toynbee assim se referiu: a fé Bahá'í não é uma seita derivada de alguma outra religião. É uma religião independente e a par com o islamismo, o cristianismo e outras religiões mundiais. Senhor presidente, da minha parte, só posso dar o testemunho da minha admiração ante a potência das palavras de Bahá'u'lláh e da sua exemplar conduta, repleta de sacrifícios em prol dos pobres e dos aflitos. Espero, com esse testemunho, estar contribuindo para a elucidação de uma das mais belas páginas da história da religião. Muito obrigado.